Na aula passada nós aprendemos como movimentar as contas do ativo, passivo, capital, proveitos e contas de custos. Nós aprendemos que as contas do ativo debitam-se pelos saldos iniciais e aumentos e creditam-se pelas diminuições de ativos. As contas do passivo são o inverso das contas do ativo. Nós aprendemos que as contas do passivo creditam-se pelos aumentos e debitam-se pelas diminuições. E as contas do capital? Quando estamos a falar sobre o capital, estamos a falar também sobre as contas de reservas, certo? Porque as contas de capital e as contas de reservas estão na mesma classe. E aprendemos também que as contas de proveito creditam-se. Sempre que nós tivermos um proveito, significa que teremos um crédito nessa conta. Pessoal, é importante ressaltar aqui que a forma de movimentar as contas do passivo, do capital e proveitos é a mesma forma. Já as contas de custos, sempre que nós tivermos um custo, um aumento de custo, significa que iremos debitar, certo? Já a forma de movimentar as contas do ativo e as contas de custos é a mesma forma. Temos aqui, aumentam-se pelos custos e as contas do ativo também debitam-se pelos ativos, pelo aumento de ativos. Pessoal, é importante ressaltar aqui mais uma vez que as contas da classe 8, estamos a falar das contas da classe de resultado, essa classe será influenciada pelas contas de gestão. Quando nós estudamos sobre o plano geral de contabilidade, nós aprendemos quais são as contas de gestão. Estamos a falar da classe 6 e da classe 8. 7. Nós aprendemos que a classe 8 será influenciada por duas classes. Nós, quando estudamos sobre o plano geral de contabilidade, nós estudamos que essa classe será influenciada pela classe 6 e a classe 7. que são as classes de gestão, a classe de proveito e a classe de custo. Sempre que nós tivermos um crédito na classe 8, significa que tivemos um proveito. Ou seja, ou melhor, sempre que os proveitos forem maiores aos débitos, sempre que os créditos forem maiores aos débitos, significa que essa conta se tornará um proveito, certo? Estamos a falar da classe C, da classe 8, resultados. Sempre que os proveitos forem maiores aos custos, essa classe vai se tornar em um proveito. E o mesmo pode acontecer, sempre que os custos forem superiores aos proveitos, as contas dessa classe se tornarão em custos. Olá pessoal, hoje a nossa aula tem como tema método das partidas dobradas e lançamentos contabilísticos. Eu sou a Lisley. É isso aí, pessoal, só precisamos diretamente à nossa aula. Vamos avançar aqui no nosso conteúdo, pessoal. Nós estamos a estudar dois temas em um, ou seja, hoje a nossa aula abordaremos sobre dois temas, método das partidas dobradas, que são temas fundamentais, porque a contabilidade, como nós já estudamos nas aulas passadas, a contabilidade mantém relações com terceiros, então nós precisamos registrar essas operações em contas. Precisamos entender como é que funciona o método das partidas dobradas e os lançamentos, porque existem vários tipos de lançamentos. Pessoal, essa aula é muito importante, uma das aulas mais importantes da contabilidade, então temos que dominar essa aula, né? Até porque é uma aula muito fácil, muito simples. Temos aqui o nosso conteúdo, método das partidas dobradas. O método das partidas dobradas, ou de gráfico, consiste no seguinte princípio. Para todo débito em uma conta A, simultaneamente, crédito em outra conta com o mesmo valor, certo? Ou seja, se nós tivermos aqui um débito em uma conta, significa que ao mesmo tempo nós temos que registrar simultaneamente crédito em outra. Esse é um dos métodos mais obrigatoriamente. Sempre que nós tivermos a registrar um elemento patrimonial, compramos algum ativo fixo, nós temos que debitar sempre a conta do ativo fixo e creditar uma outra conta, certo? Nós temos o destino e temos a origem. Ou o total de valores que debitou em uma conta deve ser igual ao total de valores a acreditar em outra conta. Quem criou esse método das partidas dobradas foi Frei Lucas Pacioli, que muitos consideram como o pai da contabilidade. Pessoal, se vocês quiserem mais informação sobre o Frei Lucas Pacioli, vocês podem pesquisar na internet. Uma história muito, muito interessante. Ele desenvolveu esse método para a contabilidade, um método muito importante, que nós vamos utilizar esse método praticamente sempre que nós estivermos a trabalhar com contabilidade. É impossível não aplicarmos esse método. É o método mais básico que existe, certo? Todos os contabilistas sabem esse método. Todos os contabilistas, todas as pessoas que estudam contabilidade
sabem esse método, o método das partidas dobradas. Sempre que nós tivermos um débito, temos que ter um crédito, certo? Hum. Vamos movimentar duas contas. E sempre que nós tivermos um débito ou ou três créditos, isso significa que os valores dos três créditos somados têm que ser igual ao valor de um débito, Uhum. certo? Dúvida. Não. Em resumo, débito e crédito servem para indicar se uma operação aumenta ou diminui os componentes básicos do patrimônio da empresa. Estamos a falar dos componentes básicos, estamos a falar do ativo, passivo e capital próprio. Dúvida. Não. Nunca se esqueçam do método das partidas dobradas. É um método muito fácil. Débito e crédito. Sempre que tivermos, ou seja, sempre que tivermos um débito, tem que existir sempre um crédito. Ou sempre que tivermos um crédito, tem que existir um débito. Ou sempre que existir vários créditos, tem que existir um débito. Com o mesmo somando, os valores do crédito tem que ser iguais ao valor do débito. E se somados e não forem iguais? Está errado. Tem que estar sempre assim. Tem que estar sempre certo. Tem que existir sempre um equilíbrio entre os débitos e os créditos. Certo? Uhum. Pessoal, avançando, temos aqui uma informação muito importante. A minha socialista pode ler. Com o aumento de intensidade do comércio internacional, a partir do século XIV, sobretudo nas repúblicas italianas, foi necessário inventar regras de registros das operações contabilísticas que permitissem a obtenção de informações mais claras e precisas. Nasceu a digrafia, que veio substituir a unigrafia. Pela digrafia, toda operação movimenta pelo menos duas contas, sendo uma debitada e outra creditada pelo mesmo valor. Se se tratar de uma operação complexa, então o total das importâncias escritas a débito de uma ou mais contas é sempre igual ao total das importâncias escritas a crédito de uma ou várias contas. Este princípio continua a ser utilizado hoje em dia. Dúvida? Por que teve essa troca de digrafia e unigrafia? Muito bem. Pessoal, é o seguinte, quando estamos a falar sobre digrafia, estamos a falar movimento praticamente simples em duas contas, certo? Imagina que, na verdade, aqui tem uma relação com a história da contabilidade. Todo mundo sabe que nos primórdios da humanidade, as pessoas precisavam contabilizar os seus bens, ou seja, estamos a falar do patrimônio. Está relacionado com a história mesmo da contabilidade e a história dos homens. Nós sabemos que, nos tempos passados, os homens precisavam contabilizar o seu patrimônio. Estamos a falar, imagina, eu tenho 100 cabeças de gado, certo? Eu preciso contabilizar essas 100 cabeças. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um feijão e vou pôr num saco cada feijão, ou seja, estamos a falar de apenas um feijão, representa, eu vou considerar como se representa uma cabeça de gado. Então, ponho no saco cada gado, cada boi que passa, eu retiro um feijão e coloco no saco. Esse método que eles utilizavam foi chamado de unigrafia. Por quê? Porque eles registravam apenas em uma única conta. Depois eu aponto num papel 150 cabeças de gado que nós temos, de acordo com a quantidade de feijão. Certo? E quando eu vender uma cabeça de gado, eu apenas registro apenas um único valor. É interessante lembrar também que a primeira conta foi criada na contabilidade foi a conta 45, caixa. Sim, foi a primeira conta a ser criada na contabilidade. Se eu vendia essa cabeça de gado, vamos imaginar, vendia 10, certo? Vendia 10. Na unigrafia, estamos a falar apenas de uma única conta. Eu registro apenas a conta 45. Vamos imaginar 45, que é a conta onde nós podemos fazer movimentos assim com dinheiro físico, certo? Registro na 45 apenas, debito a 45. Mas lembrando, pessoal, que essa forma de movimentar ainda não existia. Debito a 45, 10, certo? Debitei 10. Só unigrafia, estamos a falar apenas de uma única conta. Mas a origem da conta eu não registro. Ainda não se utilizava a origem. Já com o método das partidas dobradas, Lucas Pacioli desenvolveu, ele notou que é importante nós registrarmos também o quê? A origem, de onde é que veio o dinheiro. Será que esse dinheiro, um cliente veio ter conosco e pagou, comprou-nos o boi? Ou será que nós vendemos a crédito? Certo?
Como é que vai funcionar? Onde é que nós precisamos de mais informação? É como está aqui escrito, com a intensidade do comércio internacional. Eles sentiram a necessidade de melhorar a sua contabilidade, porque eram muitos movimentos, então eles não tinham que ter a capacidade de registrar todas as operações. E precisavam sempre de mais informações, certo? Uhum. Certo? Certo. Para dar complemento à contabilidade. Então, de acordo com o fluxo de operações diárias, houve a necessidade de inventar regras de registro. Lucas Pacioli. Então, essa regra de registro é utilizada até hoje. Temos um débito e um crédito. Temos o destino e a origem. Uhum. Estamos a falar da digrafia, dois movimentos. Unigrafia, estamos a falar apenas de um movimento, certo? Uhum. É como está aqui na nossa teoria. Pela digrafia, toda operação movimenta pelo menos duas contas. Estamos a falar de digrafia. Uhum. Nós movimentamos pelo menos duas contas, sendo uma debitada e outra Crédito. pelo mesmo valor. Uhum. Se trata de operações simples, se trata, ou seja, com o mesmo valor. Já na unigrafia utilizamos apenas uma conta. Unigrafia nós vamos utilizar mais quando estivermos a fazer a abertura do ano da nossa empresa. Uhum. A unigrafia nós utilizaremos mais quando estivermos a fazer a abertura da nossa empresa do balanço. Vamos exportar a informação do balanço em contas. Essa informação do balanço terá saldo inicial nas contas. Então, basicamente é só isso. Vamos utilizar a unigrafia quando estivermos a retirar as informações do balanço para as nossas contas. Uhum. E quando estivermos a fazer as nossas operações, nós vamos utilizar a digrafia, duas contas, movimento de duas contas ou mais. Pessoal, nós temos aqui a informação dos lançamentos. Nós precisamos entender quais são os lançamentos mais importantes da contabilidade. Lançamentos. Temos aqui a definição. Lançamento é um registro de qualquer facto patrimonial nos livros de suporte contabilístico ou software contabilísticos. Factos patrimoniais. Pessoal, eu acredito que vocês já estudaram, já pesquisaram sobre factos patrimoniais permutativos e modificativos. Fatos patrimoniais são aquelas operações que ocorrem diariamente na empresa, tipo compra, venda, as mais básicas. Uhum. Compra, venda, pagamentos, custos, proveitos. Essas são as operações mais básicas que nós vamos registrar nas nossas contas. Estamos a falar da razão. Então, sempre que nós fizermos um registro na nossa conta, significa que fizemos um lançamento. Não tem segredo aqui. Então, temos aqui outra informação sobre lançamento. Lançamento é o registro dos factos patrimoniais nas contas, utilizando o método das partidas dobradas. De gráfico. Qual é o método das partidas dobradas? Que nós já estudamos. Aquilo que falaste há pouco tempo. Sim, que eu falei há pouco tempo. Que diz, De gráfica e... o método das partidas dobradas diz que para todo débito tem que existir sempre um crédito com o mesmo valor, certo? Sim, sim. É só isso. Nós temos aqui uma informação muito importante. Os lançamentos são representados pelas partidas dobradas. A partida devedora representa a aplicação de recurso e a credora a origem de recursos. Sempre que nós estivermos a fazer um lançamento, os lançamentos serão representados pelas partidas dobradas. Sempre que tivermos um crédito, tem que existir sempre um débito. A partida devedora, estamos a falar das contas do Passivo. ativo. Nós estudamos que as contas do ativo têm a natureza devedora. Sempre que tiver um aumento nessas contas, significa que teremos um débito. Certo? Uhum. E sempre que tivermos um débito, significa que tivemos uma aplicação de quê? De recursos. E a credora, a origem de recursos. Estamos a falar das contas do passivo. Sempre que nós fomos ao banco, queremos um empréstimo, esse empréstimo temos um determinado objetivo, nós precisamos fazer a aplicação para os nossos ativos fixos. Então, isso significa que a origem de recursos é a nossa conta 33, empréstimos. E o destino desses recursos, okay? Qual é a conta? 11, devedora. Aplicação. Estamos a falar da origem e aplicação, certo? Uhum. Dúvida. Nenhum. Pessoal, se vocês se lembram também no nosso balanço, quando nós estudamos sobre o balanço, nós estudamos que a origem dos fundos, estamos a falar do autofinanciamento e de capital alheio, certo? Uhum. Temos aqui o nosso autofinanciamento e o capital alheio, que são os passivos não correntes, passivos correntes. É daqui onde nós retiramos o dinheiro para financiar os nossos ativos fixos ou existências. Nós temos aqui a origem de fundo, de onde é que vem o dinheiro, e onde é que nós aplicamos? Aplicamos nos nossos fundos. Podemos aplicar em ativos corpóreos, incorpóreos ou existências. Existências todos já estudamos sobre tudo isso. Avançando, pessoal, nós temos aqui mais informações.
Nós temos aqui os elementos nós temos aqui os elementos essenciais do lançamento. Em todo lançamento existem 5 elementos essenciais: conta debitada, conta creditada, histórico da operação, valor da operação e data. Então é isso, pessoal. Esses são os 5 elementos mais essenciais da conta. Histórico da operação e data. Uhum. Estes 2 elementos serão mais importantes quando estivermos a falar sobre a fazer a nossa contabilidade, ou seja, quando nós estivermos a estudar sobre a informática aplicada à contabilidade. Quando nós estivermos a estudar sobre o Primavera, nós precisaremos do histórico da operação e a data. Então, para todo lançamento, nós temos que ter sempre um débito e um crédito, certo? Uhum. Ou um débito ou vários créditos, ou um débito, mas com o mesmo valor, somando. Uhum. Nós temos aqui a classificação dos lançamentos atendendo à sua natureza. Nós temos primeiro lançamentos de abertura. São os primeiros lançamentos a serem registrados na conta. Corresponde ao registro da conta. Uhum. Os primeiros lançamentos, sempre que nós constituímos uma empresa, a quando da realização e subscrição, aquele valor que os sócios se comprometeram a dar e depois eles realmente efetizaram esse compromisso, aquele valor e aqueles imobilizados, nós vamos considerar como lançamentos de abertura. Avançando, nós temos lançamentos correntes. Lançamentos correntes são os lançamentos que caracterizam o negócio da empresa, sendo efetuados ao longo do exercício econômico. Aqui nos lançamentos correntes estamos a falar nada mais nada menos do que os lançamentos normais da empresa. Aqueles lançamentos que a empresa realiza todos os dias, ou seja, ou quase todos os dias, né? Com frequência. Com frequência estamos a falar compra, venda, pagamento de custo, proveito, esse tipo de coisa. Então, sempre que nós estivermos a fazer esse tipo de lançamentos, são lançamentos correntes. Avançando, temos o lançamento de estorno. Corresponde à correção contabilística de um lançamento anterior. Se nós encontramos um erro no lançamento, então temos que fazer um lançamento de estorno, certo? Para retificar esse erro. Temos também um lançamento de regularização. São os elementos que ocorrem no final do exercício econômico, com o objetivo de retificar o saldo de algumas contas que correspondem à realidade. Normalmente são feitos antes do apuramento de resultados. Quando estamos a falar sobre lançamentos de regularização, pessoas, os lançamentos de regularização são feitos no fim do ano. Tipo, precisamos equilibrar algumas contas, certo? Uhum. Quando nós estudarmos sobre a classe 2, nós vamos entender que nós precisamos transferir o custo das mercadorias vendidas na classe 7, na 71. E a conta 21, compras, tem que ter sempre um saldo nulo, certo? Nós vamos estudar sobre a classe 2, os movimentos da classe 2 nas próximas aulas. Lembrando mais uma vez, pessoal, que a forma de movimentar as contas do ativo fixo é muito diferente. Não, é um pouco diferente de movimentar as contas do ativo corrente. Estamos a falar de existências, produtos acabados, esse tipo de coisa. Existem compras para ativo fixo, compras do ativo não corrente e compras do ativo corrente, compras de existências. Aqui nos lançamentos de regularização, nós também podemos fazer as amortizações, fim do ano, certo? E muito mais, mas vamos estudar isso mais para frente, é só isso. Nós também temos aqui os lançamentos de apuramento de resultado. São os lançamentos feitos para transferir os saldos das contas de gestão, estamos a falar da classe 7, custos, e da classe 6, proveitos, para as contas de quê? De resultados. Então é isso aí. Então, quando estivermos a falar sobre lançamento de apuramento de resultado, vamos fazer essa transferência. Dúvida? Então é isso aí, pessoal. Tá muito fácil, muito simples. Subscreva o canal. Já agora pedimos que vocês subscrevam o canal e deixem o vosso like, porque é muito importante. Nós estamos aqui a transmitir um conteúdo de grande valor para vocês, então necessitamos do vosso like. Não obstante, pessoal, nós temos aqui os lançamentos de encerramento das contas. São efetuados após o apuramento de resultados e a elaboração do balanço final, certo? Uhum. Consiste em fechar as contas que apresentam saldos devedores ou credores. Lançamentos de encerramento das contas. E depois nós voltamos para o quê? Para os lançamentos de reabertura. Registram-se no início de novo exercício. Os saldos finais das contas do exercício anterior correspondem à abertura dos saldos iniciais. Ou seja, vamos trabalhar com o balanço final e vamos
Vamos trabalhar com o balanço final, todo, balancetes, toda essa informação nós vamos exportar para o ano seguinte. Entendido? Estamos a falar de lançamentos de reabertura. Vamos reabrir as informações do ano 2021 para o ano 2022. Dúvida? Sim. Então, temos mais aqui informações. Eu acredito que vocês já deixaram like no canal, né? Porque até vocês gostam de assistir aos vídeos e não comentam nada, né? Não sei. Normalmente são, parece 50 pessoas que assistem. Em média, 50 que assistem os vídeos, mas ninguém comenta, ninguém deixa like. É interessante, né? Então é isso aí, pessoal. Deixa um like, comente qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem. E temos aqui, vamos avançar. Atendendo o número de contas movimentadas, podemos classificar os lançamentos em... Lançamento simples e lançamento composto. É isso aí, em lançamentos simples e lançamentos compostos. No lançamento simples, nós temos que um débito corresponde a quê? A um crédito. A um crédito. Tipo, vamos comprar um ativo fixo. Debitamos o ativo fixo e creditamos a origem, banco. Lançamento composto. Um débito implica vários créditos. Vários débitos implicam um crédito ou vários créditos. Imagina, temos um débito, mas temos vários créditos. Somando, tem que ter o mesmo valor. Ou temos vários créditos e temos um débito. Então é isso, pessoal. Está muito fácil, muito simples. Vamos agora para nosso exercício muito básico de contabilidade para vocês terem uma ideia como é que funciona. Pessoal, é muito fácil, muito simples. Nós já estudamos o Plano Geral de Contabilidade. Lembrando mais uma vez que a forma de movimentar as contas do ativo não corrente é diferente de movimentar. Não é muito diferente, só tem algumas regras, certo? A mesma forma que nós compramos um ativo fixo não é a mesma forma que nós compramos uma existência para uma empresa comercial. Todo mundo já sabe que empresas comerciais são empresas que compram produtos com o objetivo de serem revendidos. Então, quando nós compramos uma existência, nós precisamos também da conta de passagem, da conta 21. E depois achamos o custo das mercadorias vendidas. Já nos ativos fixos, que são esses primeiros lançamentos que nós abordaremos, não é necessário esse procedimento. O procedimento é muito fácil, muito simples. Nós temos aqui. Sempre que nós tivermos para comprar um ativo não correto, todo mundo já sabe o que é um ativo não correto, certo? Todo mundo já sabe o que é um ativo não corrente. Então, temos aqui, sempre que nós tivermos para comprar um ativo não corrente, aquisição de imobilizado a pronto pagamento. Significa que fomos comprar o imobilizado e pagamos. Nós debitamos a conta de destino, primeiro, né? Primeiro sempre nós debitamos 100. E temos aqui a origem, de onde é que veio o dinheiro? 43 ou 45? 100. Acabou, é só isso. Só isso aqui. Movimento, método das partidas dobradas. Duas contas. Implica o quê? Duas contas. Temos que ter sempre duas contas com o quê? Com o mesmo valor. Um débito e um crédito. Temos aqui um débito e um crédito. Só isso, acabou. Aquisição a prazo de imobilizado. Sempre que nós irmos comprar um imobilizado e não pagamos, vamos que debitamos o imobilizado e creditamos o quê? A conta 37. Valeu a conta 37 novo? Outros valores a pagar e a receber. Nós já estudamos sobre a conta 37.9. Certo? Nós vimos que, quando nós estudamos sobre o Plano Geral de Contabilidade, nós abordamos que essa é uma conta com dupla natureza. Se tiver um crédito, significa que vai se tornando uma conta do passivo. E se tiver um débito, significa que vai se tornará numa conta do ativo. Então, nós temos aqui um crédito, significa que temos uma dívida com o nosso fornecedor de imobilizado. Lembrando, pessoal, que nós não podemos registrar um ativo fixo na conta 32 fornecedores, porque aqueles fornecedores se destinam apenas para fornecedores, ou seja, são apenas fornecedores de mercadoria, de existências. Quando nós tivermos a comprar um imobilizado fixo do ativo não corrente, nós vamos ter que registrar aqui no nosso fornecedor outros valores a pagar ou a receber. Certo? Temos aqui um crédito e um débito. Aquisição a prazo, isso significa que nós ainda temos uma dívida. Temos um crédito. A conta 37 se tornou numa conta do passivo. Dúvida? Na próxima aula, nós, normalmente, essa forma de registrar os ativos não é utilizada na vida real. Essa forma utiliza-se apenas na escola. Você está aí na escola, ensino médio, faculdade, vão utilizar essa forma. Mas na vida real não se utiliza desse jeito. Na próxima aula nós vamos estudar como movimentar as contas do ativo fixo da forma certa, de uma forma profissional. Entendido? Essa forma é só para as provas. Na vida real ninguém utiliza isso. Pessoal, nós temos aqui 5 operações muito fáceis para dar complemento ao nosso
para dar complemento à nossa teoria, temos aqui alguma prática. Nós temos aqui 6 operações muito fáceis, muito simples. A primeira operação diz assim: no dia 5 de janeiro de 2021, a nossa empresa, Frutos do Ambo, comprou a crédito 2 computadores, laptops HP. Compra a crédito de 2 computadores HP Core i5 no valor de 1 milhão de kwanzas cada. Ou seja, no valor de 1 milhão de kwanzas, ou seja, os dois totalizou 1 milhão, certo? Então, o que é que isso significa? Nós fomos comprar computadores para a nossa empresa. Nós sabemos que a nossa empresa tem a sua atividade social é a comercialização de bens alimentares. Então, esses computadores para nós não serão existências, mas serão ativos fixos. Pessoal, nós sempre vamos movimentar ativos fixos numa primeira fase, porque precisamos entender como é que se movimentam as contas do ativo corrente, existências. Então, 2 computadores laptops. Pessoal, 2 computadores nós vamos considerar como equipamento administrativo, até porque nós não temos muita informação. Nós vamos considerar aqui, sabendo que essa é uma conta do ativo, essa conta vai creditar ou vai debitar? Vai debitar. Vai debitar por quê? Porque houve um aumento de ativos. Sim. Sim, 1 milhão. É isso aí, pessoal. Nós já temos o débito. Segundo, temos que aplicar o método das partidas dobradas. Significa que nós precisamos de um crédito. De onde é que vem esse dinheiro para nós comprarmos esses computadores? Esses equipamentos administrativos. De onde é que vem o dinheiro? Nós temos aqui a informação. Compra crédito de 2 computadores. Significa o quê? Nós já estudamos o que significa um crédito. Significa que nós Pedimos empréstimo? compramos e não pagamos. Sim. Compra crédito, pessoal. Ou seja, compramos e não pagamos. Até porque nós temos aqui o número da fatura. A fatura, todo mundo já sabe que fatura representa uma compra ou uma venda a prazo. Aqui na nossa tabela de expressões técnicas de contabilidade, nós temos que fatura representa compra e venda a crédito. Obrigação, direito, passivo ou ativo. Se nós compramos se nós compramos e não pagamos, temos uma obrigação, certo? Se nós vendemos e o cliente não pagou-nos, significa que nós temos um direito sobre esse cliente e o cliente tem a obrigação de nos pagar depois, certo? Então, aqui no nosso exercício, nós temos um débito, precisamos de um crédito. Se nós compramos o imobilizado a crédito, qual é a conta que nós vamos creditar? Lembrando que estamos a falar de ativos fixos. Qual é a conta? Qual será a conta? Outros valores a pagar? Outros valores, certo. Outros valores a pagar. Pessoal, nós vamos utilizar aqui a conta 37.1. Ou seja, a subconta, né? Temos aqui outros valores a receber e a pagar. Nós já estudamos isso quando estudamos sobre o plano geral de contabilidade. Temos já compras de imobilizado. Pessoal, se vocês notarem nas existências nós temos... Onde é que está a existência? Nós temos compras. Essas compras se referem a quê? A compra de matérias-primas, compra de produtos acabado, subprodutos, compra de mercadoria, esse tipo de coisa. Mas aqui na 37 se destina apenas à compra de imobilizado fixo do ativo não corrente. Estamos a falar de compra de corpóreo, incorpóreo, financeiro, certo? Então nós compramos um imobilizado corpóreo ou incorpóreo. Computadores são corpóreo ou incorpóreo? Corpóreo. Vamos utilizar aqui a conta 37.1.1. Pessoal, nós temos aqui compra de imobilizado, então significa que nós precisamos creditar o mesmo valor, 1 milhão. Sim. Operação 1, né? Operação 1. Operação 1. Então é isso, pessoal. Muito fácil, muito simples. Temos aqui um débito e um crédito. No dia... Operação 3, né? Dia 5 de 1 de 2028. Diz assim: fatura número 257/88 da Toyota S.A. referente... 89 da Toyota S.A. referente à compra de um automóvel com 15 lugares para transporte do pessoal no valor de 15 milhões. Fomos até a Toyota e compramos um automóvel. Como é que nós vamos registrar isso? Compras, né? A mesma conta. Ou como é que é? De acordo... Não é a mesma conta. Não é? Não. Fatura da. O que significa fatura da? Compramos e não pagamos. Compramos e não pagamos.
Temos aqui a informação, pessoal. Fatura da compra a crédito a prazo, obrigação passivo. Então, temos aqui um passivo com uma obrigação com a Toyota. Uhum. Então, fomos comprar e não pagamos. É a mesma a conta 37. Será a mesma conta, certo? Uhum. 37. Então, quanto é que custou a viatura? 15 milhões. 15 milhões. Então, temos aqui 15 milhões. Essa é a operação 2, pessoal. 15 milhões, operação 2. Então, nós temos um crédito, precisamos de um débito. Qual é a conta viatura que nós podemos debitar nesse caso? Qual é a conta? Qual será a conta? Vamos comprar uma viatura para o transporte do pessoal. Já estudamos o plano geral de contabilidade. Compra, não? Já temos aqui a compra. Já registramos o crédito na compra. Ah, sim. Precisamos debitar em... Qual é a conta que nós registramos? Mercadorias. Estamos a falar do ativo fixo. Nós compramos o quê? Um automóvel com Sim. 15 lugares. Será uma mercadoria. A nossa atividade social é a comercialização de bens alimentares. Um carro é um bem alimentar? Não. Não, é um ativo fixo. Então, qual é a conta de acordo com o plano geral de contabilidade? Lembrando que estamos a estudar o ativo fixo, ativo não corrente. Equipamento de carga e transporte. Então, vamos registrar o nosso equipamento administrativo na conta, ou seja, o nosso equipamento de carga e transporte é o carro para o transporte do pessoal. É um ativo fixo 11.4. Por que eu volto na matéria? Não necessário, já tem. 11.4.1. Temos aqui o carro, o automóvel. Vamos creditar essa conta ou vamos debitar? Vamos debitar Vamos debitar quanto? 15 milhões. 15 milhões. Operação número 2. Operação número 2. Operação número 2. Temos aqui um crédito e temos aqui um débito com o mesmo valor. Muito fácil, muito simples. No dia 4, ou seja, operação 4. No dia 2 de janeiro, existia na nossa conta bancária, no BFA, um saldo positivo de quanto? 90 milhões. 90 milhões. E no caixa, 20 milhões. 20 milhões. Isso significa o quê? Qual é a classe onde nós armazenamos o nosso dinheiro e estudamos? Caixa. Caixa. Certo. Qual é a classe? 2. Classe 2 é existências. Classe 4, meus monetários. Meus monetários. E os 90 milhões ficam onde? Se está no banco. Então, pessoal, existe na nossa conta bancária, no BFA, um saldo positivo de 90 milhões e no caixa 20 milhões. O que isso significa? Significa que nós vamos abrir a nossa conta 43. 43.1.1. Já estudamos sobre isso, muito fácil, muito simples. Qual é o nome da conta? Vamos só fazer assim, depósito à ordem, certo? Quanto é que existe a nossa conta? 90 milhões. Existe, né? Existe na nossa conta. Quanto? 90 milhões. Esse 90 milhões é um saldo que já se encontra na nossa conta. E o que isso significa? Que temos um débito. Que temos um débito, certo? Será uma operação? Nós já estudamos sobre isso. Sim, sério. Será um saldo inicial. Isso significa que nós temos um saldo inicial. Um saldo inicial de quanto? 90 milhões. É um dinheiro que já se encontra na nossa conta. Quando nós estudamos sobre plano geral de contabilidade, fizemos vários exercícios. 90 milhões. Tá aí, muito fácil, muito simples. Temos também a conta Caixa. Caixa, 45.1. Temos também um saldo inicial de 20 milhões. 20 milhões. Pessoal, esse é o valor que já se encontra na nossa conta. Então, nós já estudamos nas aulas passadas que nós registramos como saldo inicial, ou seja, o saldo que nós já está disponibilizado na nossa conta. Então, a operação continua e diz assim, aqui. Foi paga a nossa dívida com a Toyota, talão de depósito número, e foi paga 85% da fatura 062878 via cheque. Ou seja, pessoal, nós pagamos o quê? Doutora Lili, foi paga a totalidade da dívida com a Toyota, talão de depósito número 115888. Pagamos a nossa dívida com a Toyota. Certo? O que isso significa? Se nós pagamos a totalidade da nossa dívida com a Toyota. Aqui na contabilidade é só uma questão de lógica.
certo? Lógica. Yeah. Falou. Uma coisa que faz sentido. É se você pensar, Mas aí nada faz sentido, mas faz sentido. Olha, se nós estamos a pagar nossa dívida com a Toyota, quanto é que nós tínhamos de dívida com a Toyota? Se nós compramos o automóvel na Toyota, o automóvel custou quanto? 15 milhões. 15 milhões. Nós compramos o quê? Fatura, certo? Significa que compramos e não pagamos. E agora nós estamos aí pagando nossa dívida com a Toyota. Então, Na nossa conta, dentro da nossa conta 37 compra de imobilizado, temos quanto de dívida da Toyota? 15 milhões. As contas se tornou uma conta do passivo, porque temos crédito. As contas do passivo debitam-se pelos saldos iniciais de aumento, tivemos um aumento de 15 milhões, ou seja, acreditam-se pelos saldos iniciais e aumentos e debitam-se pelas diminuições. Já que essa conta se tornou uma conta do passivo, isso significa que essa conta vai aumentar ou vai diminuir, visto que estamos a pagar nossa dívida. vai diminuir. Vai diminuir quanto? 15 milhões. 15 milhões. Vai diminuir 15 milhões. Essa é a operação número 3. Temos aqui, liquidamos a nossa dívida, significa que nós não temos mais nenhuma dívida com a Toyota, certo? Então, temos um débito, precisamos de um crédito. Onde é que nós tiramos esse dinheiro? No banco. No banco. Por quê? Porque aqui diz assim, foi paga a totalidade da nossa dívida à Toyota, talão de depósito, com esse número. Então, o banco vai debitar ou vai acreditar, visto que essa é uma conta do ativo? Vai acreditar. Vai acreditar, vai diminuir 15 milhões, o mesmo valor. Então é isso, muito fácil, muito simples. Nós temos também aqui informações. E foi paga 85% da fatura número 062878 via cheque. Isso significa que nós pagamos o quê? 80% dessa fatura. Qual é o número dessa fatura? Isso nós procuramos aqui. Fatura, até aqui. 062878. 78, né? Pessoal, quando nós estivermos a estudar sobre o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, nós vamos entender melhor. Mas isso é para frente, lá quando estivermos a falar sobre impostos, primavera, esse tipo de coisa. Então, nós pagamos 85% de 1 milhão quando nós fomos comprar o quê? Computadores. Significa que nós pagamos 85%. Como é que nós fizemos? Então é isso, pessoal. Está muito fácil, muito simples. Nós temos aqui, precisamos pagar 85% da fatura 062878, 1 milhão. Então, o que é que nós fizemos? Precisamos achar 85% de 1 milhão. Nós temos aqui 1 milhão, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vezes 85%, certo? Dividir por 100. A dividir por 100. Isso significa que nós pagamos 850 mil, pagamos 85%. Operação. Essa é a operação número 4. Certo? E creditamos também o mesmo valor. Pagamos via banco. 1, 2, 3. 850 mil. Operação número 4. Dúvida? Sim. Nenhuma. Operação número 5 diz assim. Pela compra do estabelecimento comercial administrativo no valor de 20 bilhões. Nós fomos do quê? Compramos um estabelecimento comercial. A quanto? 20 milhões, certo? 20 milhões. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso significa o quê? Que nós compramos e pagamos. Precisamos registrar uma conta. Qual é a conta? Qual vai ser a conta? Compra. Já tem, né? Yeah. Eu fiz aqui de uma forma direta, mas na próxima aula nós vamos estudar como é que nós primeiro precisamos registrar a dívida com o fornecedor e depois o pagamento. Essa é a forma que nós aprendemos na escola, certo? Utilizamos apenas duas contas. Primeiro, 43, depois a conta destino. Nós temos aqui a origem, 20 milhões, e onde é que será o destino? Fornecedor. Não, visto que nós estamos a comprar um ativo fixo, estabelecimento comercial e administrativo. Vai ser equipamento administrativo, né? Estamos a comprar um prédio. É difícil. Estamos a comprar um prédio. Estamos a comprar um estabelecimento comercial. Estamos a comprar um prédio, certo? Então vai ser integrado em conjunto administrativos e comerciais. Sim. Entendeste? Isso aqui não é só isso, é bem fácil. É só você saber as contas. Eu estudar um plano geral de contabilidade.
Então, vamos botar aqui. Tá. Edifício. Então, temos aqui um crédito, precisamos do débito. Vai debitar, vai creditar, vai debitar. É uma conta do ativo, Vai debitar. vai debitar 20 milhões. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Essa é a operação. Essa operação o quê? 4. 4, né? Ou 5? 5. 4. Avançando, pessoal, nós temos aqui a nossa última operação, pagamento via caixa de combustível, guardanapos e internet, respectivamente no valor de 20 mil, 45 mil e 60 mil kwanzas. Isso significa que nós fomos pagar combustível. Qual é a conta combustível? Já estudamos sobre todas essas contas. Combustível, guardanapo e internet significa que nós fomos consumir serviço e fornecimento de terceiros, certo? Compramos internet e combustível, então para a nossa empresa, a internet, combustível, guardanapo será um custo. Nós vamos considerar como custos, pessoal. Custos 75.2, fornecimento e serviços de quê? De terceiros. Temos aqui água, eletricidade, temos aqui 75 combustíveis e outros fluidos. Então vamos utilizar aqui a conta combustíveis, certo? É uma conta de custos, certo? Do passivo. Nós aprendemos que as contas de custos debitam-se pelos aumentos de custo. Então, temos quanto? Guardanapos, temos o primeiro custo é de combustível no valor de 20 mil. 20 mil. 20 mil. E temos mais um custo, guardanapos. Guardanapos nós vamos considerar também como custo vamos considerar como limpeza, higiene e conforto. Não trabalho não. Limpeza, higiene e conforto. Custo, certo? Custo. De quanto? 45 mil. No valor de 45 mil kwanzas. 45 mil? 1, 2, 3. Temos mais um custo de internet, certo? Internet no valor de quanto? 60 mil. 60 mil kwanzas. Então, nós precisamos achar aqui o nosso custo. Comunicação, certo? Internet é comunicação, não é? Certo? Certo. Internet, comunicação. Valor de quanto? 60. 60 mil. Então, nós temos aqui 3 débitos, certo? Estudamos sobre a regra das partidas dobradas, nós aprendemos que quando existem 3 créditos ou 3 débitos, nossa situação aqui em particular, nós temos 3 débitos, significa que nós precisamos de um crédito com o mesmo valor. Como é que nós vamos fazer isso? De onde é que está esse dinheiro? A informação que nós temos é que nós pagamos via caixa. Então vai sair do Caixa. O caixa é uma conta do ativo, então significa que nós vamos creditar o caixa, certo? Com o mesmo valor de 3 débitos. Quanto é que vai sair do caixa? 20 mil. 20 mil, 45 45 mil e 60 mil. Então isso significa que no caixa vai sair 20 mil mais 45 mil mais 60 mil. Significa que no caixa saiu quanto? 125 mil. Certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Aula muito fácil, muito simples. Nós temos aqui, saudamos as contas e fechamos as contas, certo? Nós achamos aqui os nossos saldos devedores, saldos credores. Nós já estudamos sobre isso na aula passada, nas aulas passadas, como é que nós podemos fechar uma conta, saldar uma conta e equilibrar uma conta. Nós temos aqui 1 milhão, achamos o saldo devedor de 1 milhão. Respectivamente na conta de 37.1, compra de imobilizado, nós sabemos que nós compramos um imobilizado, ou seja, dos dois computadores que nós compramos a 1 milhão, nós pagamos apenas quanto? 85%. Então isso significa que nós tivemos um saldo credor de 150 mil. O que é que isso significa? Significa que na nossa conta 37.1 nós ainda temos uma dívida de
150 mil. Nós pagamos 85% de 1 milhão, 850 mil. Fazendo a diferença entre 1 milhão e 850 mil, significa que nós vamos ter 150 mil, certo? Certo. Lembrando que o automóvel nós pagamos a totalidade, 15 milhões, 15 milhões. É por isso que nós temos aqui apenas uma dívida. Quando nós liquidamos essa dívida, significa que nós teremos um saldo nulo nessa conta. Não teremos mais nenhuma dívida, felizmente. E temos aqui no nosso automóvel, tivemos saldo devedor, as contas do passivo apresentam saldo credor e as contas do devedor apresentam saldo devedor, ou seja, as contas do ativo apresentam saldo devedor na coluna com menor valor, certo? Certo. E aqui na 37, somando 15 milhões mais 850 milhões, mais 150 mil, mais 150 mil, nós teremos 16 milhões, que é o mesmo 16 milhões somando 15 milhões mais 1 milhão. Nós já estudamos sobre isso, uma coisa muito fácil. Nós aqui apenas equilibramos, achamos os respectivos saldos. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje, aula muito fácil, muito simples. Peço que vocês se inscrevam no canal e deem like no vídeo, porque vocês estão a ver as horas que nós estamos a passar aqui a transmitir conteúdo de grande valor para vocês. Na próxima aula, pessoal, nós vamos dar continuidade, vamos resolver esse exercício aqui, um exercício muito fácil sobre compra de ativo fixo, compra do ativo não corrente, entendido? Nós vamos estudar bem o que é um ativo não corrente. Até nós já estudamos sobre isso quando estudamos sobre o plano geral de contabilidade. Então é isso, pessoal. Na próxima aula vamos resolver esse exercício e nos vemos lá. E vamos!